Adjetivos e advérbios. Vamos entender aqui a diferença entre eles, como utilizar corretamente aqui dentro aqui dessa aula. Então aqui na tela do computador, bora começar então essa aula sobre advérbios e adjetivos. Você vai aprender aqui como falar como nativo, as formas corretas. Para começar com os adjetivos. O que são esses adjetivos, tá? Ele vai descrever o que? O substantivo. Substantivo pode ser pessoas, coisas, lugares, situações ou ideias, tá? Então, não se esqueça que substantivo também entra essas duas situações aqui para você. Ele vai dizer como algo é, qual é a característica dessa pessoa, dessa coisa, esse lugar, dessa situação e a qualidade ou estado dessa coisa, pessoa, lugares, situações ou ideias. Em inglês, o adjetivo não vai variar em gênero ou número. Um exemplo aqui simples, tá? She is happy. Ela é feliz. Vamos mudar aqui agora para o objeto. The house is big. A casa é grande. Agora para o plural. They are tired. Eles estão cansados. Então, você está vendo que os adjetivos não estão alterando, por mais que tenha o gênero diferente ou quantidade, seja no plural ou no singular. Exemplos aqui mais reais. I am confident today. Eu estou confiante hoje. Então, o adjetivo não tem nenhuma alteração. Outro exemplo aqui, ó. This problem is serious. Esse problema é sério. Então, esse aqui entra no caso aqui de situações ou ideias, tá? E qual é a posição desse adjetivo na hora de você vai falar no inglês? Ele vem sempre antes do substantivo, tá? Aí no verbo to be, ele vai vir depois. Essas são as duas situações que você vai memorizar o adjetivo, tá? Percebe que é um pouco diferente do português, né? Você vai falar, por exemplo, que a casa, aqui em cima, olha aqui, ó, a casa é grande. Tem alguma diferença aqui com o português? Pensa aí comigo. Só que aqui é o verbo to be, né? Por isso que vem depois. Então a gente vai entender por que tem essa diferença aqui no português. Quando essa comparação aqui direta, tá? Car red. Você pensa assim, o carro vermelho, igual no português. Mas não, o certo no inglês seria vermelho carro. Exatamente. Red car. Outro exemplo, she bought a new phone. Ela comprou um celular novo, mas no inglês fica mais ou menos um novo celular. Tem essa inversão entre o substantivo, tá? Outro exemplo, the movie was boring. O filme foi chato. Aqui estamos vendo aqui, ó, o verbo to be no passado, por isso que o adjetivo está vindo depois. Agora a ordem dos adjetivos para vocês. Quando há mais de um adjetivo, existe uma ordem, então, natural também para seguir, tá? Então, você vai seguir essa regra aqui, ó, do OSASCOMP, tá? Então, essa é a ordem. Opinião, tamanho, idade, shape, a diferença do objeto, cor, origem, material. Um exemplo aqui prático. A beautiful small old wooden house. Uma casa de madeira velha, pequena e bonita, tá? Primeiro aqui, ó, foi a opinião da pessoa, que é bonito. Segundo, é o tamanho. Depois aqui a idade, tá? Por último aqui, ó, madeira, né? Então, é o material. Só que aqui na tradução, você vai ficar meio confuso. Uai, falou bonito aqui no início e o bonito aqui no português, tradução diferente. Que a primeira coisa que você tem que entender é que você não tem que tentar trazer tudo para o português, não. Aprende como é no inglês e fale como é no inglês e pense como é no inglês. Não pense como é no português, senão você vai atrasar o seu aprendizado aqui no inglês. Outro exemplo aqui, ó. She has a nice big new car. Ele tem um carro novo, grande e bonito. Então aqui, ó, a gente pegou aqui, ó, em relação a tamanho, aqui a idade, no caso é novo, e eu esqueci aqui, ó, primeiro que é o nice, que é a opinião, tá? E agora o que são os advérbios aqui na visão profunda. Então os advérbios vai descrever os verbos, os adjetivos, outros advérbios e a frase inteira. Então eles dizem, já estamos em advérbios, tá? Deixamos aqui, ó, os adjetivos de lado. Os advérbios vai ser isso, tá? Eles dizem como, quando, onde e com que intensidade. Exemplos básicos aqui, ó. She runs fast. Ela corre rápido. Segundo exemplo, he speaks clearly. Ela fala claramente. Nessa situação, novamente, a gente vê aqui, ó, que está dizendo aqui como, quando, onde e com que intensidade. E para você entender agora a diferença entre adjetivo e advérbio, tá? O adjetivo vai descrever o estado do objeto, da pessoa. Por exemplo, o advérbio vai descrever a ação, tá bom? Comparação aqui direta, tá? She is nervous. Ela está nervosa. Então aqui temos o que? Um adjetivo. Vamos mudar agora, transformar isso em um advérbio. She speaks nervously. Ela fala
nervosamente, tá? E a gente já consegue observar que a formação dos advérbios, a sua grande maioria, vai estar finalizando com o ly. Então a regra geral é isso, advérbio mais ly. Mas nem todos, tá? Que eu vou mostrar também nessa aula aqui para vocês. Exemplos básicos aqui para vocês. Quick fica quickly. O rápido se torna aqui rapidamente. Slow se torna slowly. Então, o adjetivo slow se torna um verbo, lentamente, slowly. Para os casos especiais, tá? O que vai acontecer aqui, ó. Aqui você vai tirar o y e vai colocar o i. Então vai ficar easily. O adjetivo se torna um advérbio. Outro exemplo, happy se torna happily. Então feliz se torna felizmente. Agora se tornou então um advérbio. Mas agora tem os advérbios irregulares, tá? Mas são essenciais, porque nem todos os advérbios vai estar terminando com o ly. Então, casos que vai cair muito, tá? Que é o good se torna well, o bom se torna bem, o fast se torna fast novamente. Você pode usar os dois, tem a mesma escrita, tá? Então, o rápido se torna rapidamente também. Hard e hard, então vai manter a mesma escrita novamente. Você percebe que não vai precisar adicionar o ly aqui. Duro se torna duramente, ou difícil também, pode ser hard, dificilmente. Late pode se tornar late também, então vai tornar tardiamente. Então, o adjetivo se torna o advérbio nesse caso. Então, você pegando aqui que alguns casos não vai ser necessário adicionar o ly, mas se entender como ele é escrito como advérbio, então você vai precisar de decorar esses que eu mostrei para vocês e outros também, tá? Não são só esses, senão a aula vai ficar muito extensa. Exemplo, she sings well. Ela canta bem. Segundo exemplo aqui, he works hard. Ele trabalha duro. Então não tem a presença do ly, em alguns casos, que é o segundo caso aqui, o adjetivo e o advérbio escrevem iguais. Agora o good e o well. Uma explicação aqui mais neurológica, porque realmente causa uma confusão aqui entre os dois. Então, o good vai descrever identidade e o well descreve o desempenho da pessoa, tá? Se ela fez um ótimo trabalho, então você vai utilizar o quê? Well. Agora, o que aquela pessoa é? Então, você vai utilizar o quê? Good. Aquela pessoa é boa, tá? She is good. Ela é boa. Então, estamos escrevendo aqui a identidade da pessoa. Aqui, ó. She feels well. Ela se sente bem. Agora, estamos falando sobre o desempenho dela. Naquele momento, ela está indo muito bem, ela está se sentindo bem. Outro exemplo aqui, ó. She sings well. Ela canta bem. Então, estamos avaliando que o desempenho dela aqui, cantando. E agora a posição do advérbio na frase, tá? O advérbio vem depois do verbo, no final da frase ou antes do verbo, se for alguma coisa para dar uma ênfase. Exemplos aqui. He quickly understood the problem. Ele entendeu o problema rapidamente. A gente vê aqui, ó, que estamos colocando o advérbio aqui, ó, o problema no final. Outro exemplo aqui, ó, she speaks English fluently. Ela fala inglês fluentemente. Agora advérbio de frequência, agora com contexto, tá? Advérbios always, sempre, usually, geralmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, e never, nunca. Exemplo, I always wake up early. Eu sempre acordo cedo, tá? Outro exemplo de frequência aqui, ó, no caso que nunca acontece. She never lies. Ela nunca mente. Tá? Aí você aprendeu a falar sobre mentira aqui em inglês. Agora temos os intensificadores, tá? Que é o very, muito, really, que é o realmente, o to, que é o demais, o so, que é o tão, e o extremely, que é o extremamente. Exemplo, I am extremely tired. Eu estou extremamente cansado, intensificou bastante. Né? E agora a diferença, agora o adjetivo e advérbios com verbos de percepção. Então verbos como look, feel, sound, think, usa adjetivo, não o advérbio. Exemplo, she looks tired. Ela parece cansada. Então você não vai utilizar looks tiredly. Normalmente esse aqui está querendo escrever. Não, não é esse aqui, tá? Então não vai ser looks tired. Erros clássicos então dos brasileiros avançados aqui, ó. Vamos ver. She speaks good. Tá errado. Porque aqui não está descrevendo a identidade da pessoa. Tem que descrever como a pessoa se performa. Então seria well. She speaks well. He drives fastly. Como eu mostrei para você, tem alguns adjetivos que você não vai adicionar o ly. Outro exemplo, she is beautiful. Você vai ter que utilizar she is beautiful. Por quê? Porque aqui não vai realmente o ly, tá? E I am happily não existe. O certo é I am happy. Dando continuidade aqui. I am very focused today. Eu estou muito focado hoje. Um exemplo, she answered calmly. Ela respondeu
calmamente. Então, regra de ouro final para vocês aqui, ó. Descreve pessoa ou uma coisa, é adjetivo. Se está escrevendo uma ação, é um advérbio, tá? Não confunda verbo com advérbio também, porque o advérbio realmente descreve, então, essa ação, tá? Resumo máximo aqui para você, o adjetivo descreve o substantivo, o advérbio descreve o verbo e o adjetivo. Muitos advérbios terminam com ely, mas nem todos. Alguns são irregulares. Ordem dos ativos importa realmente. E entenda a diferença entre good e well.